Por favor, Georgia, pode ler, por favor. Boa noite, meus irmãos. Do Boa livro noite, filha. psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Podes fazer mais em favor da humanidade se dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído. Diz uma palavra cortês ou outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presentei um amigo com uma flor. Faze sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdém um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor, de uma sociedade mais ditosa. Essa passagem aqui, ela aliás, todas elas, né? Mas essa leitura aqui, ela é muito interessante, porque a gente sempre espera fazer alguma coisa pelo outro, depois, quando nós tivermos posses, né? Tivermos dinheiro, né? A gente fica assim, amanhã, quando eu tiver, eu vou comprar uma casa para fulano, eu vou dar uma comida para fulano, eu vou... E, às vezes, o outro está esperando uma palavra, um sorriso, né? Um bom pensamento. E hoje eu vivenciei uma situação bem interessante, que ao término de uma aula, uma aluna pediu para conversar comigo. E ela perguntou, professora, a senhora é tão sábia. Eu falei, minha querida, você está enganada. Não, você está enganada. Aí ela Menos, virou, mestre, menos. a senhora poderia me orientar? Como é que eu posso ser mais bondosa? Como é que eu posso fazer bem ao outro? Eu não tenho posse nenhuma, eu não tenho condição financeira. E aí eu falei para ela, você não precisa ter condição financeira para fazer o bem ao outro. Se você já pensar em fazer o bem, você já está no caminho. Então, abrace um irmão, quando você chegar em sala de aula, cumprimente aquele irmão que você menos fala, que provavelmente é que ele está precisando, né? E você também, de uma certa forma, estará sendo agraciada pelo esse bem que você fará. Aí ela falou assim, poxa, a gente pode fazer o bem com tão pouca coisa? Eu falei, você não tem noção como a gente pode fazer o bem com tão poucas e pequenas coisas que, na verdade, são tão grandiosas. Obrigada, meus irmãos. Verdade. Ok. Rosângela, vamos então à nossa prece, por favor. Abre o seu áudio. Deixa eu fechar meu áudio. Graças a Deus, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos nesse grupo de estudo, para que possamos estar cada vez mais sendo orientados, sendo trabalhados com os nossos espíritos, para que possamos colocar em prática o seu Evangelho, as suas palavras, e que possamos não só, além disso, Senhor, de estudar, mas a prática diária, né? Começando pelas nossas casas e se estendendo a todas as pessoas, que muitas das vezes, Senhor, a gente se preocupa com o lado de fora, mas esquece dos que estão próximos, e que possamos exercitar, aprender e estarmos sempre juntos, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Rosângela. Então, Elaine vai fazer a leitura e o Valdenir os comentários. Abre seu áudio aí, Valdenir. Fechei para a prece. Posso ir? Vamos lá, Elaine. Dá-se aquele que já tem e se tira aquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno.
E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços. Elaine, só um minutinho, por favor. Repete de novo essa parte que começa aquele que recebeu. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu, senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor. É porque esse livro aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, da ID. É só uma tradução diferente, mas o sentido é o mesmo. Tem alguma palavra errada aqui? Ele não a recebeu, senão porque se tornou digno. Ele recebeu porque se tornou Porque digno. se tornou digno. O sentido é o mesmo. Pois é, mas aí é que está o negócio, né? Seria impossível na tradução aparecer essa negativa, porque mesmo em francês não apareceria, né? Isso. A tradução de quem fez buscou uma coisa que Rebuscou. a pessoa, Tentou florear, né? pois é, floreou, mas na verdade alterou, né? Acaba alterando o texto original, né? Tá bom, obrigado, desculpe aí. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Ok, Helena, vamos por parágrafo, né? Vamos por parte, sem ser o Jack, né? Mas vamos por parte, para a gente ir comentando. Né? Esse é um texto não sei se todo mundo sabe, mas é um texto da Joana de Ângeles. É uma mensagem da Joana que deu durante a codificação. E ela chama a atenção porque parece paradoxal. A ideia de tirar de quem não tem e dar a quem tem. À primeira vista, para nós, não faz sentido. Como é que eu vou tirar de quem não tem para dar a quem já tem? Dentro da ideia primeira, não faz sentido. Mas ela disse, aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente, a minha tradução é um pouco diferente da sua, minha tradução é da FEB aqui, recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela. Então, todos nós que nos esforçarmos, o Kardec diz isso numa outra parte do Evangelho, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça por se transformar. Então, todos nós que nos esforçarmos por multiplicar os talentos que recebemos, lá a parábola dos talentos é outra que explica isso também, receberemos mais talentos. E quanto mais talentos tivermos e quanto mais multiplicarmos, mais receberemos talentos. E o tirar de quem não tem é aquele da mesma parábola que pega o talento, sabendo que o Senhor era severo, o enterra e não o faz produzir. Se você não faz produzir, se você não faz bem com o bem que você recebeu, com o talento que você recebeu, você não precisa dele. Tira-se de você e dá a quem sabe multiplicar. E entendendo aqui que isto não é um castigo da parte aqui de Deus, né? Mas a parte do Senhor aqui, Senhor da vinha aqui, né? Tira-te de quem não tem e dá a quem tem. Não é um castigo. E esse tirar não é em definitivo. Vai se tirar até que aquela pessoa aprenda a trabalhar os talentos, aprenda a usar, a multiplicar os talentos. E nós já falamos aqui em outras ocasiões do que são os talentos. Todos nós temos talentos, então recebemos inúmeros talentos. Eu pelo menos, já considero a minha voz, a minha capacidade de andar, a minha capacidade de pensar, de raciocinar, são talentos. As minhas palavras, meu conhecimento, são talentos que me foram emprestados.
ou que me foram me dadas a oportunidade de consegui-los. A partir do momento que eu incorpore esses talentos, eles são meus. Mas até que eu aprenda a incorporar, se eu não souber multiplicar, eles vão ser retirados. E outra coisa que eu achei interessante aqui, não recebeu senão unicamente porque tentou. Só a possibilidade, só a tentativa já é uma razão para recebermos talentos. Eu me esforcei por multiplicá-los. O Senhor, em seu amor misericordioso, anima esforços de quem tendem, daqueles que tendem para o bem. Nós não precisamos ser bons. Nós precisamos estar voltados para o bem. Aliás, bom não somos, né? Jesus não aceitou o título de bom, então não somos nós que iremos tomar posse dele, né? Não temos nenhuma condição de fazer isso. Então, não somos bem. Mas aquele que tenta fazer o bem, aquele que se esforça por fazer o bem, está no caminho. Aturados, perseverantes, esse esforço atrai as graças do Senhor. Então, todo esforço que eu faço atrai a graça de Deus. Atrai a nuvem de testemunha que Paulo fala lá escrevendo aos Hebreus. Atrai os bons espíritos que querem me ajudar nesse processo. Então, todo esforço que eu tento fazer, todo esforço, eu tenho uma pleiade de amigos espirituais me suportando aqui, dando suporte, me auxiliando, para que eu possa efetivamente colocar em prática isso. E a última fala que diz aqui é que fazem esforço para galgar a montanha, em cujo cume está o repouso após o labor. Por favor, isso aqui é uma figura de linguagem. Não imaginemos nós que morreremos, desencarnaremos e entraremos de férias, né? Agora eu vou repousar, agora eu vou descansar. O trabalho do espírita, o descanso do espírita, ou do espírito, é outro trabalho. Às vezes a gente está lá na rádio, e sai da rádio e brinca com o Mauro. Agora eu vou descansar no consultório, né? Eu estava trabalhando na rádio, agora eu vou descansar no consultório. Ou eu estou no consultório, vou descansar na rádio. Então, quando eu troco de trabalho, eu estou descansando. E esse repouso aqui não é a ociosidade, não é a inutilidade, é a possibilidade de trabalhar mais. Então, quanto mais trabalho como espírito eu tiver, melhor para mim. Melhor para o meu repouso, que eu vou descansar trabalhando. O espírito não cansa. O espírito não tem desgaste físico. Claro que ele tem sensações, mas falando de uma maneira geral, ele não tem desgaste físico. Então ele não precisa descansar, não precisa de férias, não precisa de repouso, não precisa de dormir. A gente descansa, como eu disse, trocando de trabalho. Agora eu estou num, daqui a pouco eu estou no outro, daqui a pouco estou no outro. Então, 3, 4, 10 trabalhos vão me fazendo descansar a cada vez que eu troco de turno, digamos assim. Diga aí, Verônica. Ô, Valdemir, quando a gente fala que nós temos talentos, somente esses que você citou. Por exemplo, Deus nos deu o talento, né, da visão, da voz, de ouvirmos uma pessoa. Ou nós temos talentos que a gente talvez nem saiba. É dessa forma? O que nós conhecemos, com certeza nós temos talentos que não sabemos ainda. Porque nós estamos num nível de evolução ainda pouco adiantado. Mas, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. Então, a partir do momento que a lei está inscrita em nós vamos ampliando esse conhecimento ao infinito. E ampliar o conhecimento é ir ao infinito. Não tem fim esse conhecer. A cada vez nós vamos conhecendo mais. Então, os talentos que nós temos, ou que nós estamos usando, são inúmeros, dos mais variados. Desde a capacidade de você pensar, pelo menos eu penso assim, tá? É a minha interpretação.
Desde a capacidade de você pensar, de você falar, de você ouvir, de você ajudar, você ter raciocínio, ter lógica, ter bom senso. Tudo isso são talentos que nos são emprestados para que os multipliquemos ao longo do tempo. Porque Não o que sei eu se acho ajudei, assim, Verônica. bem ajudou, mas o que eu acho bem interessante é que deve acontecer com todos, né? Com todos nós. Eu consigo ajudar tanta gente sem ter nada, sem ter nada. É só mesmo como você falou, conversar, indicar uma pessoa, vai lá naquele lugar que você vai conseguir, fala que fui eu que pedi e tal, mas dentro da minha casa o meu talento não funciona. É acreditado que o santo de casa não faz milagre. O meu marido fala muito isso, como é que pode, né? Você da porta para fora, você resolve a vida dos outros, mas a sua mesmo você não resolve. Isso aí faz parte do meu talento? Está resolvendo, Verônica. É que a gente quer resolver as coisas no nosso tempo. Eu já lembrei aqui um exemplo de uma pessoa lá do consultório, que eu atendia lá, que era evangélica. Ela sempre falava em Deus. E às vezes eu dizia para ela, teve uma vez que eu disse, por que você não bota isso na mão de Deus? E ela disse, eu boto, mas Deus demora muito para resolver. Então eu tiro e trago para mim. Então, a gente tem talento, sim, e pode resolver. Agora, tem coisas que tem tempo para resolver. Há um tempo sobre tudo debaixo do céu. Está lá escrito no Eclesiastes. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Não adianta você querer colher no tempo de plantar. Não adianta você plantar hoje e querer colher amanhã. O alface você colhe, sei lá, em 40, 50 dias. Mas o café você vai levar de 3 a 5 anos para colher. Então, as coisas vêm no tempo certo. E dizem os espíritos que os frutos sazonados são mais saudáveis. Então, tenhamos paciência. Não nos inquietemos porque com que há de comer ou de vestir, né? Não vos andeis inquietos com que tem de comer ou de vestir, de beber ou de comer, de vestir, enfim, porque o Pai nos atende na necessidade. Ok, Verônica? Eu entendi. Ok. É aquele ditado, né? Ditado não, aquilo que a gente estuda muito aqui, que a natureza não dá saltos, né? Exatamente. Mais ou menos assim. Exatamente. Tá bom, meu querido. Obrigado, tá? Diga aí, Elaine. Então, duas coisas. Nem Jesus conseguiu pregar para os próprios irmãos, né? Para a família dele, né? O que a Verônica está falando aí. É mais difícil mesmo. Ok. Mas eu pedi... Elaine, Oi? você está usando algum microfone de lapela, alguma coisa assim? Não. Ah, porque está um ruído no aqui dentro. computador. Hã? Um ruído danado, parece mau contato. Está chiando o teu som, está ruído. Está chiando. Então é problema estava do assim, microfone não. do computador. Não, tudo bem. Vá à frente. É só para a gente saber, porque não estava assim, não estava com esse ruído. Aí tem que ver se tem alguma interferência. Não, beleza, vamos em frente. Desculpa. O que acontece? O que a nossa irmã Georgia falou, ela usa o talento dela. Vê se eu entendi. Na prática, ela é professora, correto? E ela usa o talento dela para ajudar, além do... Porque a função dela é chegar lá, dar aula e pronto. Então, eu penso assim, aquela pessoa que usa o seu talento para ajudar alguém, na prática, então seria... vamos supor que um professor não faça isso. Um professor use o seu conhecimento até para desvirtuar um aluno, né? Então, ele seria tolhido lá na frente de exercer, ter acesso à palavra ou em outra encarnação, sei lá, ele seria tolhido de poder falar para as... Ai, não sei explicar. O orador vai lá, aí usa a palavra dele para o mal. Então, ele vai ser tolhido futuramente de usar a palavra, ou ele vai ter que vir e usar
muito mais a palavra para poder consertar o que ele fez de errado. Na prática é isso, o talento você usar errado e aí depois você perder esse talento, seja da oratória, enfim, o que quer que seja. Dentro da ideia do tira-se de quem não tem e dá a quem tem, sim, essa é a ideia. É uma das possibilidades. Agora, eu me lembro lá do Antônio de Pádua, lá na quarta-feira, ele falou uma vez e eu gostei da ideia. Né? No mundo espiritual, o mundo espiritual não é cartesiano. A mais B igual a C. O mundo espiritual não é quântico. A mais B pode ser igual a C, mas pode ser igual a Z. Então, não dá para dizer, fez isso, resulta nisso. Então, não dá para fazer isso. Um banqueiro inteligente, e Deus é a inteligência suprema do universo, naturalmente, ele não quer o nosso sacrifício. Isso está lá no livro de Oséias, do Velho Testamento, capítulo 6, versículo 6. Quando ele diz lá, o Pai não quer sacrifícios, mas misericórdia. Então, é claro, quando eu faço uma bobagem, é muito mais fácil eu trabalhar para ajudar outros e cumprir a minha parte, digamos assim, do que sofrer a bobagem. Eu, às vezes, brinco, né, em uma das minhas vidas passadas aí, eu fui, dentro da regressão de memória, eu fui um soldado romano lá, aquele pretoriano lá que cortava a cabeça. Então, qualquer coisa, eu pegava a espada, cortava a cabeça. Deus é muito sábio e me dá uma possibilidade de trabalhar. Porque se eu fosse reencarnar para perder a cabeça, toda vez que eu cortei uma cabeça, eu ia ser igual a Elias, que cortou a cabeça lá dos 200 discípulos de Baal e veio como João Batista e perdeu a cabeça uma vez. E resolveu. Então, o que Deus me deu a oportunidade? Você vai lá, você não vai precisar perder a cabeça. Você ajuda outras pessoas a acertarem a sua cabeça. Você vai como psicólogo e ajuda as pessoas a se organizarem. Isso é inteligência. Por isso, é a inteligência suprema do universo. Então, não é eu faço isso e sofro aquilo. Eu faço isso e posso sofrer aquilo, posso sofrer isso, posso sofrer aquilo, ou posso não sofrer. Eu posso trabalhar, eu posso servir. É o que o Pai quer, misericórdia, não sacrifício. Então, eu posso trabalhar para servir e pagar minhas dívidas trabalhando, não sofrendo. Até porque só sofrendo eu não pago dívida. Sofrendo eu entendo o que o outro passou, mas eu não pago minha dívida. Eu só pago dívida quando eu reparo aquilo que eu desfiz, aquilo que eu estraguei. Quando eu reparo, aí sim, eu saldei minha dívida. E eu, para saldar, eu posso sofrer ou não sofrer. Eu posso sentir dor ou não sentir dor. Mas o importante é que eu tenho que saldar todos os meus compromissos. Tudo bem? Vamos ver se melhora teu som, Elaine, porque está muito ruim. Se estiver muito ruim, a gente vai trocar de leitor. Tá bom. Tá? Eu vou. Estão conseguindo me ouvir bem? Agora melhorou, acabou o barulho. Não sei o que eu vi. Vamos lá. Se ficar ruim, fala que aí eu passo para outro, tá? Tudo bem. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco, tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, ele mesmo, que pródigo e negligente não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu do coração.
a antítese que a Joana fala aí, né? Ou a oposição figurada. Tem que tomar isso como uma figura de linguagem. Deus não tira nada de ninguém. Deus estabeleceu leis. E uma das leis, né, que nós conhecemos, universal, é a lei de amor, justiça e caridade. A partir do momento, está lá no capítulo 17 do âmbito, quando fala do âmbito de bem. A partir do momento que eu descumpro, que eu desrespeito essas leis, eu estou me comprometendo com a lei. Então, quando eu me comprometo com a lei, eu preciso ressarcir, eu preciso reparar. Mas Deus não pune ninguém tirando dele. Deus não faz ninguém cego. Deus não faz ninguém mudo, ninguém aleijado. Até porque espírito, ele forma espírito, e espírito não tem aleijões. Espírito é inteligência. É um princípio inteligente do universo. Mas a partir do momento que nós começamos a desrespeitar as leis, nós vamos construindo para nós essas situações. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre planejamento reencarnatório. Como é que é o planejamento reencarnatório? Aí eu disse para ele, você já está planejando a sua próxima reencarnação. Cada um de nós aqui está planejando a próxima reencarnação. Porque a próxima reencarnação será resultado das nossas obras, resultado dos nossos trabalhos, bons ou maus. Então, nós é que fazemos. E a gente coloca isso na conta de Deus. Deus castiga, Deus pune. Se bem que a palavra castigo, né, a gente tem um sentido diferente para ela, que faz sentido. O castigo é de tornar casto, né? Então, a partir do momento que eu me torno casto, me tornar puro. Então, o trabalho é me tornar puro. O progresso é para isso. É para que eu me torne puro. Mas Deus não pune ninguém. E ele faz alguns convites aqui para que saiamos dessa posição terra-terra, dessa posição material, digamos assim. Ele diz: vede pelo vosso espírito. É aquela coisa que Jesus falava. Que vejam quem tem olhos de ver. É isso aqui. Vede pelo vosso espírito. Ouvi pela vossa alma. E não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer a vossa justiça, aos vossos olhos, a justiça do Senhor. Deus não pune. Deus nos dá a oportunidade de ressarcir. Um exemplo que eu dou e acho que é interessante é quando eu boto a mão no fogo, o que acontece? Queima a minha mão. É o fogo que é culpado? Exatamente isso. Culpado ou responsável, fui eu. Eu botei a mão no fogo. Então, se eu botar a mão dentro da água fervente, eu vou queimar a mão. Mas a água fervente não é culpada, não é responsável por isso. Responsável sou eu. Então, Deus é o fogo, é a água fervente. Eu sou responsável? Ele não é responsável pelos meus atos. Ele foi responsável pela minha criação. A partir do momento que ele me criou, estabeleceu em mim, botou em mim um programa, tipo um programa de computador. Roda isso, roda isso, roda isso, até tornar o espírito puro. Ou até nunca, porque nunca vai parar de progredir, a gente vai caminhando sempre. Mas isso está instalado em mim. Nós temos o DNA, aspa, por favor, tá? Nós temos o DNA divino. Temos chips em nós que vão nos conduzindo para a perfeição. Então, Deus, por isso ele é perfeito. E tudo que sai do perfeito não pode ser imperfeito. Então, as nossas imperfeições, nós as criamos a partir da nossa liberdade. A partir do nosso livre-arbítrio, nós criamos as nossas imperfeições. E a partir do momento que eu crio imperfeição, eu tenho que descriar. Aspas ainda também, não sei se essa palavra existe, né? Mas eu tenho que refazer, eu tenho que recomeçar o processo de uma maneira a me tornar melhor a cada reencarnação.
ou no mínimo igual. Mas acho que pelo menos um pouquinho, um milímetrozinho a gente anda em cada reencarnação. Agora, andar quilômetro é uma questão de escolha nossa. Diga aí, Mauro. É, como a gente tem sempre o cuidado, né, de esclarecer aí as colocações, muitas das vezes a gente traz determinados exemplos ilustrativos, mas como isso vai para a internet, né, então é importante a gente deixar isso bem mastigadinho. O Valdenir colocou aí a questão da somos chipados, temos como se fossem programas, né, que nos levarão, como se fosse uma ação passiva, e não é assim, Sim, né? é claro. Sim, nós temos sim os parâmetros, né, que podemos usar para chegar a esse fim, né? Então, só para que a quem vai nos ouvir, né, não achar que não, está vendo lá no SEAC falaram que a gente é chipado, que a gente já está programado. Então, só para deixar isso bem claro, claro que ele usou aí uma figura, usou um exemplo ilustrativo para dizer que a lei de Deus está em nós, sim. Esse seria esse DNA, entre aspas, né? Isso está em nós, em todos nós, mas ele cresce à medida do nosso esforço em compreendê-lo e vivenciá-lo. Tá? Só para a gente deixar isso claro aí. Obrigado. E já que você falou isso, então deixa eu... Tem uma fatalidade, sim. Né? Tem uma fatalidade para nós. Sermos espíritos puros. Isso é fatal. Nós fomos... Aí o DNA que eu falei, ou o chip, é para isso. Ele vai nos encaminhar através do nosso esforço, do nosso trabalho, deixando bem claro, ele vai nos encaminhar para essa perfeição. Isso é determinismo. Nós vamos ser perfeitos um dia. Agora, quando? Aí é opcional. Quando eu quero, quando eu vou me esforçar ou não. Diga aí, Carlos Santos. Vamos lá. Sabendo que não é receita de bolo, né? Como a gente sempre O fala Mauro aqui, sempre fala isso, não tem receita de bolo. não é receita de bolo. Vou voltar um pouquinho na Verônica e mais um pouco o que você acabou de falar aí, sobre os talentos, né? À medida que nós vamos progredindo, né? Não no nosso caso, pelo menos não o meu, né? Sem ser pródigo e descuidado, mas a gente vai progredir. Vamos supor que a gente está todo progredindo. Os talentos adquiridos nas encarnações passadas e que a gente coloca em uso na próxima, eles são somados a esse esforço por melhora, porque eu já aprendi aquilo ali, por exemplo, fui na outra encarnação, sei lá, fui músico. Aí nessa agora, determinada fase da vida, me tornei músico novamente. Esse talento, ele soma ou eu devo construir sempre alguma coisa a mais nas minhas encarnações? Não A os talentos perfeição. normais, né? Sim, eu Algo a entendi. mais. Eu entendi. Um A exemplo. caminhada é infinita, Carlos. Às vezes a gente fala isso e fica meio difícil às vezes de entender. Mas Jesus está progredindo. Por quê? Se todos precisamos caminhar para a perfeição e nunca chegaremos à perfeição absoluta, que a perfeição que nós conseguimos é relativa, absoluto só Deus, então Deus, Jesus está progredindo, tudo está progredindo no universo. Então, é claro que eu imagino, né, um músico especialista, um especialista no violino, sei lá, em qualquer outro instrumento, ele sempre tem que aprender, ele sempre tem que aprender mais. Então, isso é um processo. Agora, nós vamos somando. O que eu aprendi e eu incorporei como sendo meu, isso é meu, eu não tiro mais. Ele pode até ficar encoberto temporariamente. E me lembro aqui, nós já falamos, acho que já falamos aqui, pelo menos na rádio nós falamos isso. No livro Devassando do Invisível, a dona Ivone Pereira fala lá da reencarnação de Vitor Hugo, capitaneando cerca de 200 espíritos em reencarnação no Brasil a partir do ano 2000. Dentre esses espíritos está Chopin, o Frederico Chopin, que diz que não quer, dessa vez, ser músico. Ele vai aprender outras coisas. Então, o espírito tem necessidade,
Mas ele esqueceu a música? Não, aquilo é dele, é patrimônio dele. Então, os espíritos superiores são músicos, são filósofos, são dentistas, médico, farmacêutico, psicólogo, eles têm todas as formações que a gente conhece e que a gente nem imagina em níveis infinitos, em níveis que incomensuráveis para a gente. Então, essa caminhada é longa, mas nós vamos, sim, sempre somando conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Então, a responsabilidade do Bezerra de Menezes é infinitamente maior do que a minha. Mas a de Jesus é infinitamente maior do que a de Bezerra. Então, quanto mais elevado, mais responsabilidade. Por isso, Deus é o Criador do universo. Ele é responsável pelo universo. Não sei se ajudou aí alguma coisa. A Maria, você tinha levantado a mão, baixou a mão? Mas já passou, vocês Já falaram, passou? Ah, passou o tempo, porque vocês falaram, não, que Deus não castiga, não, amanhã não. Aí vocês, me lembrei de Jesus, que responde a isso. Não vos preocupeis com vestir, com alimentar, com abrigar, porque meu pai faz isso tudo para vocês. Ó, o lírio do campo, que é branquinho, meu pai faz enfeixe e queima, nem Salomão se vestiu com aquele branco. O amanhã, não se preocupe nem com o amanhã, porque o amanhã trará o seu mal. Aí é onde entra. Poxa, que mal é esse, se Deus não faz o mal? Não, cara, é que hoje você está produzindo para o seu amanhã. Não tem nada na sua conta que seja você o devedor, que é você quem fez. Então você vai ter que reparar. Deus não. perfeito. Obrigado, Maria. Verônica, diga. Ô, Valdeni, quando estou lendo meus livros, né, que são vários livros, eu sempre tenho a passagem que diz assim, é, Deus lançará a sua ira sobre tal, tal, tal. O Deus do temor, tal, tal, tal. Eu falo, mas peraí, que ira é essa se Deus não é revolto, se ele é justo? Essas passagens que eu leio, que vocês aqui também devem ler, quando diz a ira de Deus, isso quer dizer o quê? Eu sei que não é a revolta, porque Deus não é assim, ele é justo e bom. Essa ira o quê? Seria a sua justiça com a gente? Verônica, me lembrei aqui de uma fala do Cristo. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Quando Moisés tirou o povo da escravidão lá do Egito, e tem um filme muito interessante lá no Netflix, chamado Êxodo, se quiser ver, é um filme grande, de 2 horas e pouco, mas vale a pena ver. Esse povo estava escravizado há 400 anos. Estava idólatra, ou muitos deles idólatras. Tinham muitas dificuldades a serem vencidas. E como idólatras, faziam oferendas, faziam sacrifícios. E Jesus, ou Moisés, foi, ao longo do tempo, moldando, me permita a expressão, esse povo. Tanto é que ele levou 40 anos. E hoje está comprovado que não se leva 4 meses caminhando, ele levou 40 anos para chegar na Terra Prometida. E isso dá tempo para as pessoas ir mudando. Então, o Deus de Moisés tinha que ser bravo, tinha que ser punitivo, tinha que ser justiceiro, não é nem justo, mas justiceiro. Só que Jesus veio e nos apresentou o Pai, o Deus Pai, o Deus misericordioso, numa figura completamente oposta àquela que Moisés nos ensinou. Por quê? Porque no tempo de Jesus, nós já tínhamos passado cerca de 1.200 anos depois de Moisés e já tínhamos evoluído um pouquinho. E tanto é que Jesus nos mostra Deus como Pai, quando ele diz: qual filho pede ao pai um peixe e o pai dá uma serpente? Ou pede um pão
e o pai dá uma pedra. E ele diz: se vocês que são maus, que são imperfeitos, sabem dar coisas boas, imagine meu pai, que é perfeito, está nos céus. Então, são figuras de linguagens, são maneiras de ir trazendo informações aos poucos. É a mesma coisa que a gente fala com a criancinha da cegonha. Se bem que hoje já não dá muito para falar de cegonha com criancinha, não, né? Mas, de qualquer maneira, É verdade. você explica para ela na maneira que ela possa entender. Você não vai explicar uma equação de segundo grau para uma criança de 5 anos. Você vai falar que tem números, que tem de 1 a 0, de 1 a 9, ou de 0 a 9, que esses números se repetem. É o que ela pode entender. Então, as revelações, por isso as revelações sucessivas, que nós entendemos. Primeira, segunda e terceira. Primeira revelação com Moisés, a segunda com Cristo, e a terceira com a doutrina espírita. E Jesus diz lá no Evangelho de João: se me amais, pedirei ao meu Pai, e ele vos mandará outro Consolador, para esclarecer tudo que vocês confundiram, para ficar com vocês eternamente, para relembrar coisas que vocês esqueceram, para falar coisas que eu não pude falar. As parábolas, por exemplo, para decodificar as parábolas. Então, as coisas vão acontecendo no tempo certo. Na primeira resposta sua, eu disse: há um tempo para tudo. Né? Tempo de plantar e tempo de colher. Há um tempo para tudo. Tempo também para sabermos das coisas de Deus. Sim. Tudo bem? Tá bom. Obrigado, Valdemir. Tudo bem. Vamos adiante? Vamos adiante? Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou. Granjeou. Granjeou. Aqui está ganhou. Ganhou mesmo a tradução. Esse livro aqui, só Jesus. E o qual ele tá vendo? As palavras parecem dar o mesmo sentido, mas não dá, não. Porque ninguém ganha. Estranho, né? Mas, enfim. Vamos lá. E o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai dele o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. No Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. De certa maneira, nós já comentamos, antecipamos esse comentário. Mas tem uma fala que ela coloca aqui, que é interessante, né? Queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias.
A gente sempre diz aqui, e lembra, não palavras nossas, mas repetindo palavras de outros autores, a gente sempre diz aqui, né, o nosso grande adversário, nosso maior adversário, somos nós mesmos. Nós é que criamos as nossas grandes dificuldades. Por isso, Paulo, né, dizia lá: eu venci o bom combate. Eu combati o bom combate e venci, porque transformei o homem velho em homem novo. Ou até a palavra que ele usa lá é matei, né? É preciso que o homem velho morra para que nasça o homem novo. E lembrando, o Evangelho tem muito simbolismo. Mesmo nesse texto aqui, que é da Joana, foi escrito em 1862, então agora, ontem, mas ela fala aqui inúmeras metáforas que ela traz para esse texto. Então, nós precisamos, quando lermos, aliás, qualquer texto, nós precisamos contextualizá-lo. Mas quando lemos o Evangelho, nós precisamos minimamente nos transportar para aquela situação, nos transportar para aquele povo, conhecer um pouco daquela cultura, pelo menos a ideia. Claro que nós não somos professores para conhecer profundamente a cultura hebraica de 2000 anos atrás. Não é essa a ideia. Mas pelo menos tem ideia de como funcionava a sociedade, do que fazia as pessoas, o que faziam as pessoas, que nível de instrução tinham essas pessoas. Então, Jesus veio trazendo uma mensagem proporcional à capacidade das pessoas entenderem. Para alguns, para outros não. Eu acho que foi na semana passada que nós lemos aqui, quando ele fala que para os discípulos ele precisava falar por parábolas. Por que falas por parábola? Porque a vós outros foi dado conhecer o mistério de Deus. A eles isso não foi dado. Então ele conta historinhas, como nós contamos para os nossos filhos. Criamos historinhas, fábulas. Né? La Fontaine, né? O La Fontaine é um grande contador de história, contando fábulas, para que possamos entender a ideia, possamos trabalhar essa ideia de transformação e de, principalmente, e aí de novo é minha percepção, principalmente de autorresponsabilidade. Eu sou o responsável. Diz aqui, buscai, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. E arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra. Arrotei o solo. Então, ele está falando aqui ou ela está falando aqui para agricultores. Jesus falava para agricultores, para pastores, para pessoas simples, pessoas pobres, analfabetas, na maioria das vezes, grande parte deles analfabetos. Por isso, ele trazia essa linguagem bem simbólica, contando historinhas para a gente entender. Então, não coloquemos a responsabilidade nas costas de Deus. Por favor, Deus não tem costa, tá? É outra linguagem, é outra figura que a gente usa. Né? Não coloquemos as nossas dificuldades nas costas dos obsessores. A gente costuma brincar, né? O obsessor tem costa larga. A gente só coloca tudo nas costas dele e vamos embora. Não. Nós somos os responsáveis. Aqui o Valdemir. Só um minutinho, já passou você. Conforme nós lemos aqui ontem, né? Dos impedimentos, das aberrações das faculdades, né? Se isso atrapalha. Eu criei a aberração, então eu tenho que responder. Nós criamos as nossas dificuldades, então nós temos que colher, nós temos que responder, com toda certeza. Diga aí quem me chamou, que eu acho que foi a Regina. Não, só mostrou você aí na janelinha da Planeta. Ah, tá. Mas eu queria aproveitar, né, essa preocupação que, pelo menos, eu estou tendo cada vez mais intensamente com essas traduções, né? Porque nós, infelizmente, estamos vendo
muitas ações de atualizações, entre aspas, das obras, não só da codificação, como outras obras. E granjeou significa conquistou por meio do trabalho. É muito diferente de que ganhou. E ganhou. Então, isso a gente precisa, nós, como todos aqui, né, que estamos estudando, estarmos atentos a isso. Existe, sim, um movimento que está alterando muitas obras, né? Então, nós precisamos sempre recorrer a um ponto seguro. E por que eu uso o Kardecpedia? Porque ele está atualizado até a última edição que Kardec revisou. Então, qualquer palavra que eu encontre em outra tradução, o que me bate mal no ouvido, o sentido, eu venho aqui e faço a comparação. Então, fica aí só a dica para que a gente possa estar atento, tá bom? Diga, Maurício, levantou a mãozinha. Quando aqui fala que um grão produzirá 100 e outro 1000, porque tem moedas que valem mais do que os materiais. Quando você dá de si, esta moeda é gratificada pelo Pai em várias vezes. É como Jesus também fala, um só ato no bem quebra uma multidão de pecados. São essas moedas, é você dar de dentro de você, com gana de querer fazer direito, com gana de querer entender. Por isso as perguntas auxiliam a muita gente mesmo, até a mim. Perfeito, Maurício. Obrigado. Diga, Elaine. Então, esse livro meu, ele é tradução de Salvador Gentili, a revisão é de Elias Barbosa. O que acontece? Eu comprei ele há muitos anos atrás, quando eu não tinha não fazia ideia, e comprei dentro de um centro espírita. Não fazia ideia que tem essa diferença, né? Tanto que eu vejo os livros meus que são da FEB são melhores para ler realmente, porque o meu livro dos espíritos é da FEB. Eu tenho os livros todos. Aí eu não sabia e comprei desse, porque você vê assim, tá vendendo, tá um preço bom, eu vou comprar. Agora eu vou começar a prestar atenção nisso e vou pegar até aquele link que você passou, que eu não olhei ainda, e vou começar a repor os livros, porque realmente, né, faz uma certa confusão, né? Faz muita diferença. Eu prefiro a tradução do Herculano Pires. Herculano? Eu prefiro. Acho que ele é mais fiel, sem botar ali entendimentos próprios. Essa Essa aqui é do leitura Julião hoje que você Ribeiro. fez, entraram palavras que com certeza não estão no texto original. Então, houve uma inserção grande aí, ou do tradutor, ou do editor, não sei quem. E outra coisa, pessoal, FEB não é hoje em dia, a FEB não é mais referência de lisura, não, tá? Infelizmente. Infelizmente. Muitas obras, e principalmente as do Chico, sofreram alterações pela própria FEB. Esse da FEB é uma tradução da terceira edição de Kardec. Esse que está comigo aqui, tradução da terceira edição. Então, esse é o mais fiel. Até a quarta edição, né? É o mais fiel a Kardec. O meu é a tradução da primeira impressão, que é a edição histórica. Da FEB? Ok, pessoal. A Da gente FEB. vai ter às mãos FEB. aí várias traduções, várias edições, né? O importante é a gente ter um ponto de referência. Eu sugiro, como ponto de referência, o Kardecpedia, porque quem mantém o Kardecpedia é uma pessoa muito séria, um pesquisador muito sério da codificação, né? Carlos Massi. E eu prefiro a tradução do Herculano Pires, né? Eu acho que é uma tradução mais próxima da fidelidade, né, do texto original. Fica aí a dica. Beleza?
Vamos parar aqui, né? É. Então, vamos parar no item 16. Vamos recomeçar o 16, isso. Capítulo 18, item 16. Então, anotem aí, por favor. Vamos, então, fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Só pode um, pessoal. A Mauri? Tá bom. A Mauri, vamos à nossa prece. Vamos lembrar da nossa irmã Kelly, né, que teve a partida da sua mãezinha, o retorno ao mundo espiritual. Ao nosso querido Francisco, neto da nossa irmã Regina, né, que também receba de todos nós as boas vibrações para a sua recuperação. E todos nós que temos, de alguma maneira, de forma direta ou indireta, pessoas que são alvo de nossas preocupações, né? É que nós possamos, nesse momento, junto com a Mauri, que nos conduzirá à rogativa, lançar à espiritualidade o pedido de auxílio. Então, Mauri, por favor, nossa prece. Querido Mestre Jesus, ao chegarmos ao final, Senhor, de mais uma salinha de aula maravilhosa, que nos assistiu muito bem, Senhor. Ao chegarmos a esse final, com o coração gratificado, nós queremos que esses frutos, essa satisfação que nos invade, possa ser entregue a todos aqueles, Senhor Jesus, cujos seus tutores estiveram cortejando, os seus tutelados ficaram. Ó Senhor, que esses que trocaram de plano, por qualquer motivo, chegou sua hora, que eles possam estar assistidos, Senhor, que por sua parentela espiritual, que nós sabemos, a gente fica até assim de pedir, mestre querido, porque sabemos que não há ninguém desamparado neste nosso mundo maravilhoso, nem no plano espiritual que é juntinho a nós. Mas não custa nós entregarmos aquela coisa que é de dentro de nós para que eles recebam como uma oferta de carinho e de amor, Senhor. Abençoa-os e a nós todos, e dá que esta casa que nos reúne, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Deus, possa ser amparada também, e que nós possamos, em espírito, formarmos uma unidade que trabalhe em favor de Jesus, sabendo que de nós mesmos nós não conseguiremos nada, mas como agora o nosso ato é de estar contigo, de fazer o melhor como tu gostarias fosse feito, confiando em ti, Senhor, é que nós entregamos a estes e dispusemos todas as nossas energias de amor em ti a todos os que necessitam. Que a graça de Deus nos reúna na próxima semana. Obrigado, Paizinho. Que assim seja. Graças a Deus.